Já dizia Mufasa, lembre-se de quem você é. Quando eu era pequeno, a gente tinha uma tradição na minha família que toda vez que a gente se reunia para as festas de fim de ano, que vinham os tios, principalmente por parte da minha mãe, a gente tinha que assistir o primeiro filme do Rei Leão. Aquele lançado em 94, que tem aquela famosa música lá, é o Ciclo Sem Fim, que você conhece. E é interessante porque a história mostra a caminhada de Simba, que é filho do rei, e esse rei, em dado momento, ele morre, e Simba se vê desamparado pelo seu pai, tendo que ficar exilado por conta do seu tio Scar, que assume o poder do reino, ou da Pedra do Rei, que nem todo mundo aqui conhece. Diante dessa história, em um dado momento, Simba ele precisa se reencontrar com aquilo que ele era, e quem ele era, e qual era a função que ele tinha, ou qual era a descendência que ele tinha, por assim dizer. E essa cena, ela é clássica, é quando aparece Mufasa, lá do alto dos céus, lá como se fosse uma voz dizendo: lembre-se de quem você é. Você é meu filho e o verdadeiro rei. Lembre-se de quem você é. Essa frase ela mostra muito o que diz respeito ao livro de Deuteronômio como um todo. Eu queria ler o texto de Deuteronômio, capítulo 4, os versos 30 e 31 com você, e logo em seguida a gente vai discutir e conversar um pouco a respeito da maneira como esse texto, esse livro, ele é escrito. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas... Aí você... ó. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias e te voltares para o Senhor teu Deus e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem esquecerá da aliança que jurou a teus pais. O livro de Deuteronômio ele é completamente diferente dos outros 4 livros primeiros da Bíblia. Para quem não sabe, de Gênesis até Deuteronômio, nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia que correspondem ao Pentateuco. E a tradição, e nós acreditamos, que é atribuída a quem escreveu como sendo Moisés. E é interessante porque no livro de Deuteronômio ele interrompe todo o fluxo narrativo que acontece. E aí do capítulo 1, melhor dizendo, até o capítulo 29, ou 30, nós temos uma série de discursos por parte de Moisés para que faça com que o povo relembre quem eles são e de quem eles são filhos. E aqui eu acho interessante porque eu tenho quase certeza que se você fizer um pente fino na sua história, você vai ver que Deus sempre esteve presente. E lembra no começo da semana, quando nós falamos a respeito de um Deus que conduz, que mesmo diante das adversidades e de que Moisés não queria cumprir aquilo que Deus queria que ele fizesse, Deus sempre conduz. E também você percebe que ontem nós conversamos a respeito da morte dele a partir do que diz respeito à parte narrativa da história, mas aqui nós vemos o quanto Moisés ele queria através do Espírito, aqui nós vemos o quanto Deus, através de Moisés, queria relembrar para o povo quem eles eram. Quando você continua lendo o trecho de Mateus capítulo 4, a partir do verso 30 em diante, que nem nós vemos, ele vai relembrando tudo aquilo que Deus fez. Desde chamar Moisés no lugar onde tinha uma sarça ardente, que ela pegava fogo, mas não se consumia, até o momento em que ele liberta o povo do Egito através das pragas e também abrindo o Mar Vermelho e guiando o povo por todo o deserto, ele vai fazendo com que este discurso e outros discursos também relembrem aquilo que o povo era. E você percebe que no verso 31 diz uma coisa muito importante. Então o Senhor Deus não te desamparará, por conta de Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. A gente pode perceber ao longo da história da vida de Moisés que ele foi uma pessoa que teve Deus sempre ao seu lado o tempo todo. E essa semana eu queria fazer essa reflexão para você diante de tudo aquilo que nós conversamos aqui, que Deus sempre está ao seu lado e Deus sempre te conduz. Que você possa não esquecer do Deus que foi capaz de libertar o povo do Egito, de tirar o povo do Egito com mão poderosa, que nem diz o texto bíblico. E o mesmo Deus que foi capaz de mandar uma nuvem para proteger o povo do sol, ou também uma nuvem para esquentar o povo à noite,
você não pode esquecer de tudo aquilo que Ele pode fazer por você. E nunca se esqueça de uma frase muito importante: Deus sempre conduz. Tamo junto.